iniciar então a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra. Boa noite. Queria que você fizesse uma análise desse jogo, o que mais te agradou e o que não te agradou do time hoje. Boa noite. Olha, a gente teve um bom início antes de sofrer o primeiro gol. Entendo que a equipe conseguiu ter clareza daquilo que era para fazer, fez algumas boas ações. O gol sofrido ali no rebote de escanteio, ele acaba condicionando um pouco o jogo. À medida que passa o primeiro tempo, o Vitória baixa bastante o bloco, né? E isso tira muito a possibilidade da gente acelerar o jogo e trabalhar com velocidade. E é um cenário totalmente diferente dos últimos 2 jogos que a gente fez. Então, apesar de ter iniciado bem o jogo, essa transformação da característica do jogo colocou a gente num cenário que a gente não teve muitas leituras das formas de atacar e de terminar jogadas para que pudéssemos criar chances melhores, levar mais perigo e sofrer menos contra-ataques, né? Isso acabou se estendendo por todo o primeiro tempo. Entendo que o Vitória foi competente em conseguir colocar o seu bloco baixo e bloquear a maior parte dos nossos ataques, sendo seguro na defesa de área e tendo algumas oportunidades de transição. Ainda assim, é um jogo equilibrado e acho que não houve superioridade de nenhuma das equipes. Já no segundo tempo, apesar da competência do Vitória em também nos bloquear e se defender, nós somos capazes de gerar muito mais perigo, né? Usando algum repertório de situações de último terço contra bloco baixo que a gente tem, mas que fazia um certo tempo que não era tão importante para o jogo, né? E aos poucos conseguimos criar chances, né? E você vê que foram muitas bolas que passaram muito perto, algumas finalizações que desviaram do nosso próprio jogador, quer dizer, e conseguimos levar muito perigo. Em alguns momentos perdemos a situação de rebote e sofremos contra-ataque. Em alguns momentos atacamos de uma forma que permitiu uma recuperação de frente do Vitória e proporcionou alguns contra-ataques perigosos, mas que no fim conseguimos neutralizar, né? Com mais dificuldade ou menos, no geral conseguimos neutralizar todos os contra-ataques. Então, um jogo difícil. Acho que o Vitória vinha de uma situação que se resume realmente a conseguir, dentro de um cenário, buscar os 3 pontos na situação de tabela que está. Nós também viemos com esse objetivo, considerando as dificuldades também que tínhamos em função da sequência dos 2 jogos que foram muito desgastantes. Tivemos algumas suspensões, alguns jogadores com necessidade de controlar a carga por causa de um risco mais elevado de lesão, e considerando a sequência que vamos ter, que agora são vários jogos a cada 3 dias apenas, né? Então a gente sabia, esperava a dificuldade do jogo, e lamenta o fato de realmente a bola não ter entrado, porque um empate transformaria totalmente o comportamento das equipes no jogo e abriria outras perspectivas, né? E acabou ficando um jogo de um único plano e muito claro qual é esse plano para o nosso adversário. Isso nos ajudou a manter o foco de segurar o placar e fazer o que tinha que fazer. Boa noite, Fernando. Tássio Caldas aqui da Baiana FM do BNews. Você já falou bastante aí sobre o jogo, né? E eu queria que você trouxesse um panorama para o próximo adversário, né? Que vocês vão receber lá em Bragança Paulista o Flamengo na próxima rodada, agora no meio de semana. Você falou que você poupou atletas por conta do desgaste físico. Eu queria entender até que ponto, né, essa estratégia surtiu efeito para essa partida de hoje, com as alterações que você fez durante o jogo também. Se você viu o resultado que os atletas que entraram no lugar dos que foram poupados entregaram o desempenho que você esperava, e como você avalia esse jogo contra o Flamengo também, que vai ser duríssimo lá no mando de campo de vocês. Olha, a estratégia surtiu efeito porque hoje eles não lesionaram, né? Hoje eles não lesionaram, então surtiu efeito. Porque tem um momento que a gente tem vários parâmetros de controle, e tem um momento que você pode colocar o jogador sabendo que você está correndo um risco enorme disso acontecer. O jogo de hoje é muito importante e eles acabaram perdendo esse jogo. Se eles lesionam, eles vão perder 8 jogos seguidos. Então era uma condição que se impunha e que a gente não podia ser negligente
com o processo de recuperação dos jogadores para garantir a saúde e a continuidade deles na temporada. Eu vou aproveitar, para fazer mais 2 perguntas aqui, uma para fechar aqui. Você fez várias antes já na primeira. Perdão. Na verdade, eu queria entender o seguinte, você falou aí também das oportunidades, né, que o Bragantino teve, algumas foram bastante claras, eu observei algumas com o Isidro Pita, ele de cara pro gol, ele acabou finalizando para fora, se não me engano, teve o camisa 17 também, vocês acabam cabeceando a bola no primeiro pau, ele não cobra escanteio para fora. Até que ponto essas tomadas de decisões, de certa forma equivocadas dos seus atletas, prejudicaram no resultado? Você queria que prejudicaram aí no resultado do jogo de hoje, que poderia ter sido um empate ou até uma vitória do Bragantino? Cara, futebol é eficácia, né? Então, eu não entendo que nenhum desses lances houve erro de tomada de decisão. Acho que as decisões foram corretas, eram situações para buscar a finalização. Houve, sim, um pequeno desajuste de precisão. Isso é muito diferente, né? E, claro, são situações com muita pressão em volta, situações que muitas vezes você não consegue ter o controle da bola e você precisa golpear ela de primeira, seja com a cabeça, seja com o pé. E nem todas, acho que todas elas, na verdade, foram situações com uma certa dificuldade de execução e na verdade, são situações que passaram muito perto, né? E isso faz toda a diferença no resultado, claro, né? Você sempre vai depender de eficácia para ganhar jogo, né? Assim como se você precisa tomar um remédio, se ele não for eficaz, você vai continuar doente, né? Você precisa do resultado, se não for eficaz a sua finalização, o placar não vai se alterar, né? Então acho que é uma coisa clássica no futebol, é um jogo que a gente conhece, né? Às vezes o volume não adianta se não tiver conversão, né? E faltou pra gente converter. Então isso faz parte do cenário dos jogos. Entendo que a gente pode ter perdido os 3 pontos e perdido o jogo aqui, mas respondendo às suas perguntas anteriores, nós ganhamos muito com o jogo de hoje. Muito. Porque a gente ganhou competitividade, porque esses jogadores conseguiram pegar um adversário que a gente sabe que é difícil, um time extremamente jovem, e conseguir gerar constrangimentos importantes, criar um volume de chance suficiente para empatar e inclusive para vencer o jogo, né? Então, lógico que a gente queria o pacote completo, sair com os pontos e sair com o ganho de ter promovido, né, tudo isso do ponto de vista de oportunidade de desenvolvimento dos jogadores, de fortalecimento do nosso grupo. A gente perdeu o jogo aqui hoje, mas a gente fortaleceu o grupo. E isso vai ser importante para a partida do Flamengo e para todas as outras que a gente tem em sequência.